Olá, aqui é o Jonathan da Ingeteles e nesse vídeo eu vou te falar o que de fato é gestão da manutenção. Bom, antes de mais nada, a gente tem que definir muito bem qual que é o significado de cada uma dessas palavras. Significado de gestão e significado de manutenção, para que a gente possa entender o conceito global por trás da expressão gestão da manutenção. Vamos lá, o que é gestão? Se você pegar o dicionário aí e der uma olhada, gestão vai ser o ato ou efeito de administrar, gerir, gerenciar alguma coisa. Mas gerenciar, administrar o quê? Administrar recursos, tá? Agora guarda essa informação. Eu tenho que administrar recursos para alcançar um determinado objetivo. Mas que tipo de objetivo? Para isso a gente vai falar um pouco de manutenção. O que é manutenção? Se a gente for pegar a norma NBR 5462, lá de 1994, essa norma é a norma que define os conceitos de mantenabilidade e confiabilidade aqui no Brasil. Se você ver o que ela define como manutenção, você vai encontrar a seguinte frase: manutenção é a combinação de todas as atividades técnicas e administrativas, incluindo as atividades de supervisão, que nós desempenhamos para que os nossos ativos possam se manter ou serem recolocados em pleno desempenho de suas funções. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, a combinação de todas as atividades técnicas, mão na massa, ou a administração, a gestão desses ativos, desses recursos, para que eu possa manter esses ativos em pleno funcionamento, em pleno desempenho de suas funções, que é o que importa para a empresa. Então, se eu estou falando que gestão é administração de recursos, a gestão da manutenção é a administração dos recursos de manutenção em prol de um determinado objetivo. Tá bom, mas que recursos são esses? Os recursos de manutenção, eu gosto de classificá-los em 3 categorias. Nos meus livros eu classifiquei eles em 3 categorias. A primeira categoria são os recursos materiais, a segunda são os recursos humanos e a terceira categoria são os recursos intangíveis. Então vamos falar de cada uma dessas categorias. Bem, os recursos materiais é a categoria mais óbvia, né? A categoria mais óbvia é uma das categorias que o gestor de manutenção é mais cobrado, porque isso é tangível. Eu consigo ver claramente quanto custa cada recurso material daquele para a empresa. Quando eu falo de recurso material, eu estou falando de peças de reposição, insumos, materiais, tudo aquilo que eu de fato preciso para executar algum trabalho de manutenção. E o quanto isso custa para a empresa? Para você ter uma ideia, em média, 25% do patrimônio das indústrias brasileiras está alocado em estoque. 25% do patrimônio das indústrias brasileiras, em média, está alocado em estoque. Desses 25%, 6% equivalem a estoque de itens de manutenção. Estoques de itens de manutenção. Um outro dado levantado por um estudo do Dr. Ayman Al-Youssef da Universidade de Sharjah, lá nos Emirados Árabes, mostra o seguinte: 32% do orçamento de manutenção, 32% do dinheiro destinado à manutenção é empregado em peças de reposição, materiais e insumos. Então, a fonte desse estudo tá aí na sua tela, você pode baixar esse estudo, ele é de domínio público, você pode conferir isso lá também. E o gestor de manutenção, ele é muito cobrado pelo gerenciamento desse recurso, por quê? Primeiro, é um custo direto de manutenção, ou seja, eu consigo ver isso claramente saindo do caixa da empresa. Segundo, é tangível, eu consigo ver cada peça, cada item, cada insumo chegando na empresa, a nota fiscal vai para pagamento e assim por diante. E terceiro, esse custo ele é um custo variável. Como assim? Dependendo da situação, eu posso ter um consumo maior ou menor desses insumos, dessas peças de reposição e desses materiais. Então, por conta disso, o gestor de manutenção naturalmente se preocupa mais com a gestão do recurso material e se esquece de um dos recursos mais importantes e, sem sombra de dúvidas, o mais desafiador de ser gerenciado, que é a nossa segunda categoria, a categoria dos recursos humanos. Aqui agora, eu não quero que você observe o recurso humano como um item, como serviço, apenas como mão de obra. Não é isso. Porque se a gente for classificar o recurso humano como serviço e como mão de obra, ainda o mesmo estudo do Dr. Ayman, ele traz para a gente que 37% do
recurso de manutenção, do orçamento de manutenção, 37% desse custo é ligado à mão de obra, mas não é essa provocação que eu quero trazer para você. Eu quero que você enxergue a administração do recurso humano como algo que é infinitamente mais valioso que só a sua mão de obra, do que só o seu serviço. Eu quero que você enxergue a administração do capital intelectual do seu recurso humano, que é isso que de fato é valioso. Existe uma diferença enorme entre custo e valor. Qual que é o custo da minha mão de obra? Segundo o estudo, em média 37% do meu orçamento. Qual que é o valor da minha mão de obra? Imensurável. Por quê? Todo o valor do recurso humano, todo o valor das pessoas, né? Nem todo, mas a maior parte do valor das pessoas está no seu conhecimento. E para isso nós dividimos o conhecimento em duas categorias, o que faz ainda ser mais valiosa essa pessoa, essa mão de obra. Essas duas categorias de conhecimento são o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Qual que é a diferença entre os dois? Conhecimento tácito é o conhecimento que aquela pessoa absorveu durante a sua vida, o conhecimento que essa pessoa tem por conta da sua experiência de vida. E qual que é o conhecimento explícito? Conhecimento explícito nada mais é do que aquele conhecimento que foi adquirido de forma formal, adquirido em sala de aula, através de curso, faculdade, escolas e assim por diante. Bem, eu nunca vou ter nenhum tipo de pessoa idêntica a outra em nível de conhecimento. Eu posso pegar uma turma com 100 profissionais, todos eles estudaram na mesma escola, fizeram os mesmos cursos e eles se formaram na mesma faculdade, na mesma escola técnica. Os 100 profissionais, nenhum deles será um igual ao outro, apesar de terem informações iguais, por conta do seu conhecimento tácito. O conhecimento tácito, ou seja, a experiência, a bagagem com que esse indivíduo absorveu, de acordo com as ocasiões que a vida lhe proporcionou, vai fazer com que ele aplique o conhecimento explícito de forma diferente. Então, é isso que é valioso na minha equipe. Eu tenho que saber gerenciar as pessoas, eu tenho que saber gerenciar como que eu vou aplicar esse capital intelectual das melhores formas. Eu posso ter uma pessoa, por exemplo, que acabou de chegar da empresa, veio de uma ótima escola técnica, veio com ótimas recomendações dessa escola, tem as menores notas, mas pode lhe faltar, ou seja, ele tem muito conhecimento explícito, mas pode lhe faltar conhecimento tácito para lidar com algumas determinadas situações. Manutenção a gente sabe que é um ambiente que exige muita pressão, um ambiente muitas vezes é um pouco agressivo, que depende de uma agilidade de pensamento, que depende de uma flexibilidade maior do que a maioria dos setores. Então eu tenho que conseguir trabalhar essa gestão do meu capital intelectual dentro da minha equipe e entender que eu não posso enxergar cada profissional apenas como mão de obra, como execução de trabalho, como serviço, porque isso é custo. Isso é custo. Isso eu já sei que me vale 37% lá do meu orçamento. Isso me custa 37% do meu orçamento. Agora, o que tem de maior valor em cada pessoa daquela? O conhecimento, o capital intelectual. Então tem que saber como. Primeiro, extrair a maior quantidade de ações benéficas advindas do conhecimento de cada profissional para que eu consiga gerenciar o meu primeiro recurso, que é o recurso material, atuando em cima do meu segundo recurso, que é o mais valioso, que é o recurso humano. E falando ainda do recurso humano, o seu conhecimento, tanto tácito quanto explícito. Quem fala muito sobre isso é o professor Vicente Falcone, caso você tenha interesse de afunilar mais ainda nesse assunto. Agora falando do nosso terceiro recurso, não adianta nada. Como que eu vou saber se eu estou gerenciando bem o meu recurso material, se eu estou gerenciando bem o meu recurso humano, sem um recurso intangível, que são os dados? Os dados são recursos de manutenção. Como que eu vou saber qual que é o melhor período, por exemplo, para efetuar uma manutenção preventiva em uma determinada máquina? Como que eu vou saber qual que é o melhor período para substituir um óleo lubrificante de uma determinada máquina? Como que eu vou saber qual que é o melhor momento para não mais fazer manutenção naquela máquina e propor uma substituição daquela máquina? Porque já não compensa financeiramente manter aquele ativo dentro da empresa. Tudo isso eu vou precisar de recursos intangíveis.
Um desses recursos que são intangíveis são os dados. É impressionante hoje, em pleno ano de 2021, como as empresas ainda são carentes de dados. Eu preciso de dados para fazer absolutamente tudo na gestão da manutenção, fazer de forma bem feita. Então, eu preciso levantar os históricos dos equipamentos. Qual que é o MTBF, o tempo médio entre falhas? Qual que é o MTTR, o tempo médio para reparo desses equipamentos? Qual que é a sua disponibilidade, confiabilidade, mantenabilidade? Eu preciso entender a situação através de indicadores. Esses indicadores são dados que o gestor de manutenção vai precisar monitorar ao longo do tempo, para poder direcionar cada um dos recursos na sua caixinha certa. Então, quando eu estou falando de recurso material, como eu sei se aquele meu custo de manutenção está alto ou baixo por conta de um determinado recurso material? Eu preciso de dados para avaliar. Como eu sei que os meus ativos eles estão quebrando mais ou menos do que uma determinada média natural de falhas? Através dos dados. Então, eu preciso de dados, que são recursos intangíveis, ou seja, é algo que eu também vou gerenciar para poder trabalhar. E sabe qual que é o mais engraçado disso tudo? Qual que é o mais curioso? Se eu não tenho dados, recursos intangíveis, eu vou começar a prejudicar um outro recurso intangível, que é o quê? Conhecimento. Conhecimento tácito. Se eu não consigo, por exemplo, fazer uma análise de falhas com a minha equipe para poder provocar a evolução deles naquele tipo de situação, provocar a evolução deles para aquele tipo de conhecimento, eu vou estar deixando de ensinar para a minha equipe, eu vou estar deixando de evoluir a minha equipe em um determinado cenário. Como que eu vou dar um feedback, seja positivo ou negativo, para um determinado funcionário sem dados concretos? Como que eu vou entender se aquela situação, se aquela determinada manutenção foi de fato lucrativa para a empresa ou não? Eu preciso de dados. Então, tudo isso, qual que é o maior desafio do gestor de manutenção? Para eu trabalhar com a organização e a otimização desses três recursos, eu preciso de método. E não é qualquer método. É método que já está aí testado e validável de forma incansável para você aplicar na organização e no gerenciamento desses recursos. Por quê? Eu quero, primeiro, lembra que a gestão é o ato de administrar recursos em prol do alcance de um determinado objetivo. Quais são os objetivos da manutenção? Manter disponibilidade dos ativos, manter esses ativos confiáveis, manter esses ativos seguros e, principalmente, isso tem que caber dentro do bolso da organização. Para isso, eu preciso de método. Então, eu tenho que entender, por exemplo, falando de recurso material, eu preciso entender de gestão de estoque. Ah, mas eu vou virar um gestor de suprimentos? Depende, um determinado nível sim. Porque você vai avaliar se o estoque está alto ou não, você vai avaliar se aquele item está caro ou não, você vai avaliar se aquele lead time de entrega te atende ou não. Você tem que saber disso para poder cobrar de quem faz. Então você tem que entender de gestão de estoques, você tem que entender como que faz um plano de manutenção, como que você elabora um plano de manutenção bem feito. Por quê? Você precisa prover disponibilidade e confiabilidade para os ativos. E de onde que isso vai partir? Primeiro, de uma estrutura básica de um plano de manutenção preventiva, preditiva, etc. Você tem que saber como que se forma um plano de manutenção. Sabendo como se forma um plano de manutenção, você tem que saber como que se planejam as atividades do plano. Como que você monta a estrutura de planejamento para manter aí um ano de plano de manutenção funcionando? Uma vez que você planejou isso, você tem que entender como que isso se encaixa dentro de um cronograma. Porque nem tudo são flores, você precisa manter isso dentro de uma rotina de execução da manutenção. E onde vem isso? Qual que é a área do conhecimento que você vai trabalhar? A programação da manutenção. Você fez isso, agora o que você precisa entender? Como que você tira dados disso tudo para poder melhorar o processo? Você precisa entender de indicadores de manutenção. Um outro ponto, você fez um plano de manutenção, está executando o plano, mas ainda assim o equipamento falhou. O que você vai fazer? Vai se desesperar? Não. Você vai fazer uma análise de falhas. Para quê? Para entender a causa raiz daquele problema, cortar a causa raiz do problema e aquele problema não se repetir novamente. Então, tudo isso você precisa de método. Um gestor de manutenção, ele é um profissional multidisciplinar. Não confunda multidisciplinar com polivalência. Tá? São coisas diferentes. Você precisa ser um profissional multidisciplinar. Você precisa entender cada uma dessas áreas de conhecimento que lhe compete
e se aprofundar, né, estudando cada uma dessas áreas. E é para isso que nós criamos a Ingeteles Academy. A Ingeteles Academy é a maior escola de gestão da manutenção da atualidade. Lá você vai encontrar dezenas de cursos já prontos ligados aos temas que eu falei anteriormente. Curso de gestão de estoque de manutenção, formação de planejadores de manutenção, formação de programadores, formação de analistas de manutenção. Você vai encontrar curso da metodologia 3, análise de falhas, análise RAM, gestão de projetos voltados à manutenção. Tudo isso centralizado num único lugar, porque a gente entende que você precisa ser multidisciplinar, tá? São mais de 200 aulas com planilhas, materiais de apoio, materiais em PDF, e claro, cada curso tem o seu certificado de conclusão, que entrega a você quando você conclui cada um desses cursos. E o melhor de tudo, o preço cabe no seu bolso, são R$ 89,90 mensais que você vai pagar enquanto você estiver dentro da plataforma. Funciona como se fosse a Netflix. Você se inscreve e você pode passar quanto tempo você quiser dentro da plataforma para absorver todos esses conteúdos. Tudo vai estar liberado para você assim que você quiser entrar. Você pode cancelar quando você quiser e não tem fidelidade nenhuma. E se você quiser pagar menos ainda, temos a opção do plano anual, onde você paga apenas R$ 67,00 e tem acesso à plataforma por um ano. Então todos os 10 cursos que já estão dentro da plataforma, mais um novo curso que é lançado todos os meses, vai estar disponível para você durante o período de um ano. Para conhecer a escola, basta clicar no primeiro link aqui da descrição, que você vai ver todos os cursos que estão disponíveis, como que funciona e fazer a sua inscrição agora mesmo. Vai ser um prazer ter você conosco. Muito obrigado por assistir até aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.